A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. A paz de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Deus, o Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas, se faça presente aqui para me usar como instrumento. Você aprende diretamente de Deus. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa que um homem te ensine. Você precisa receber a unção do Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus, prometeu te ensinar. A nova aliança estabelece Deus vindo até o homem, fazendo todo o processo de limpeza pelo sangue de Jesus, para poder morar dentro de você e assim escrever suas leis dentro do seu entendimento, escrever nas tábuas de carne do coração, te dá a mente de Cristo, e isso faz com que você esteja aprendendo diretamente de Deus. E claro, quando você entende isso, você não recusará um homem, uma pessoa. Se eu fosse um poste aqui falando, uma árvore, um cachorro, um animal, você não se embaraçaria com a aparência, não se embaraçar com o homem. Ao mesmo tempo que você não deve confiar no homem, você precisa entender que o homem é um agente, é um instrumento, seja para o bem, seja para o mal. Dessa forma, o Novo Testamento não anula Deus usar o homem. Ao contrário, aí sim é que Deus usa o homem. Porque mais que usar o homem, Deus se fez homem. O Novo Testamento não anula Deus usar homens. Há muitos equívocos no meio religioso. Há muitas pessoas que vão por um caminho de que Deus não vai falar comigo mais usando um homem, usando uma pessoa. E isso não é bíblico. Fatalmente, acertadamente, verdadeiramente, Jesus continua sua obra usando os homens que ele escolheu. O ministério do Espírito não anula essa manifestação por homens. Vejamos o que o próprio Pedro declara a respeito da pregação das boas novas. O evangelho foi confiado não aos anjos espirituais, não aos anjos celestes, mas aos homens da terra, aos quais o sangue de Jesus comprou. As boas novas, Pedro disse, nos foi confiado a nós. E ele falava dele próprio ali e dos demais apóstolos. Agora, isso parou só lá nos apóstolos? De forma alguma. É necessário entender o que é um apóstolo, o que é um enviado, o que é um ministro de Deus dentro da nova aliança. Na velha aliança, para ser um sacerdote, você precisava nascer da tribo de Levi. E então você tinha o sacerdócio como um direito de nascer. Nasceu da tribo, você vem então de um sacerdote, e então você seria seguindo sempre aquela linhagem. Outras tribos tinham outras funções, outras missões. Isso no Velho Testamento. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, nós temos então o ministério do próprio Espírito, que nos é dado através dos dons. E os dons é a própria manifestação do Espírito, usando quem Ele quer. Agora, o que é que a tradição religiosa fez? Algo muito parecido com o Velho Testamento. A tradição cria uma instituição que, por sua vez, cria cargos, e essa mesma instituição estabelece dentro dos cargos as nomenclaturas.
pastores, bispos, arcebispos, profetas, apóstolos, transformam o que a Bíblia diz que é dons, a tradição transforma isso em cargos. Então, se eu sou, vou dar um exemplo aqui, se eu sou um batista, da igreja batista tal, se eu sou um pastor batista, eu sou um pastor batista. Mesmo que outros não me deem crédito, mas para os batistas eu sou. A igreja me conferiu esse cargo, instituiu-me assim. Então, pelo cargo, eu sou um pastor batista. E seguirei aquelas ordenanças, aquelas atribuições, né? Aqueles requisitos que a própria igreja batista, instituição, irá dizer. Então, não estou aqui contra os batistas, mas estou dizendo o Evangelho. O Evangelho de Cristo não estabelece instituição. A Bíblia declara que é o Espírito Santo quem constitui bispos. E que esses bispos não é o homem em si. O homem é usado. A verdade é que é o mesmo Espírito usando os homens. E aí a gente volta para o que eu disse e trazendo entendimento. Quando a Bíblia diz que eu não aprendo do homem, o que a Bíblia está me dizendo com isso é que o ensinamento que eu estou recebendo não é o homem. Isso não está anulando o homem ser usado. A própria Bíblia foi escrita por homens que foram usados. Essa mesma lógica se aplica na pregação. Eu não estou pregando uma igreja, uma denominação. Eu não estou pregando a mim mesmo, a minha revelação pessoal, a minha mentalidade humana. Se estou pregando a minha revelação pessoal, a minha mentalidade humana, isso não pode ser acreditado como palavra de Deus. Isso precisa ser colocado como opinião, como ponto de vista. Agora, se o que eu estou expressando é o Evangelho, é a verdade, então eu estou sendo um agente, um instrumento. E quem está crendo em mim, não está crendo em mim, mas nas palavras de Deus que estão emanando através de mim. E isso não diz respeito exclusivamente a mim, mas a qualquer pessoa, a qualquer pregador que esteja no Espírito, que esteja transmitindo a verdade. Ok, dito isso, vamos aqui estabelecer algo de suma importância, que é a própria Escritura. Há uma grande importância de não darmos ouvidos àquilo que não está dentro das Escrituras. Eu sempre gosto de dizer para olharmos para a Bíblia como o trilho aonde o trem anda. O trem precisa ir no trilho. As doutrinas precisam ser bíblicas. Qualquer ensinamento, seja ele qual for, para ser de Deus, ele precisa ser esse trilho. O Espírito guia em toda a verdade. O Espírito Santo não trará ensinamentos que não forem do próprio Cristo, que não forem do próprio Deus. O Espírito Santo gera Cristo, gera para manifestar a Cristo, porque há uma unidade entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não há uma competição, não há uma substituição, mas há uma unidade perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, dentro da Bíblia você pode pegar como referência Gálatas 1:8. Mesmo um anjo que desça do céu anunciando outro evangelho seja anátema. Podemos pegar o mesmo Paulo lá em Coríntios, não lembro agora se é na primeira carta aos Coríntios, onde ele declara para não irmos além do que está escrito. O mesmo Paulo em Timóteo vai dizer também que toda a escritura é inspirada.
necessário termos essa base bíblica, a própria ideia da reforma, somente as Escrituras. Então, são bases maravilhosas para podermos trazer qualquer que seja o assunto. Se o assunto está na Escritura, então podemos ter o zelo e o cuidado de nos debruçarmos para analisarmos. Porque mesmo o bíblico, há os conflitos, há as contradições. De todas as formas, precisa ser Bíblia. Se não for Bíblia, não tem nem o que se discutir. Mas vamos lá, o assunto quero dar sequência aqui, quero introduzir aqui a compreensão da divindade. A divindade e seu nome. Quem é a divindade? Quem é Deus? Quem é o verdadeiro Deus? E seu nome? Vamos aqui colocar como tema, digamos isso, né? A divindade e seu nome revelado. Dentro da Bíblia, vamos compreender e vamos começar de forma simples. Eu sou Edson, meu nome é Edson, eu recebi esse nome ao nascer e eu tenho um registro desse nome. Esse nome, ao ser escrito em outras línguas, deveria ser fielmente como está no meu registro. Edson, meu nome Edson é com 5 letras, E-D-S-O-N, Edson. Então tem as letras e tem a pronúncia. Eu não sei falar outras línguas, mas o inglês, o espanhol é parecido com o português. A minha língua é português brasileiro. No espanhol, se eu não me engano, a pronúncia Edson é Exxon, algo parecido assim. No inglês eu não sei bem se seria Edson, Edison, não sei o inglês, mas eu sei que a pronúncia varia por causa do idioma. A escrita não deveria variar, mas também varia. Aqui mesmo no Brasil, nós podemos ter, provavelmente o meu Edson com 5 letras seja o mais comum no Brasil. Mas a própria gramática, eu falo com propriedade isso que estou falando. A gramática nossa, da língua portuguesa, ela não estabelece uma regra para nomes próprios. Vamos ver aqui. A palavra casa, por exemplo, tem som de Z, mas grafa-se com S. É uma regra única. Se você encontrar a palavra casa escrita com Z, está errado. Casa significando casa é com S. Isso é a gramática. Você até pode ter casa com Z, mas em outro contexto. Um nome que você criou para algo. Porque os nomes próprios, quer sejam de pessoas, quer sejam de empresas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou outras coisas, os nomes próprios, pessoais, não seguem uma regra gramatical. Então, a Edson com 2 S's, a Edson com M no final e não N. Então, há uma variação. Por que é importante falar essas coisas que eu estou falando? Para poder ir às espirituais. Se você entender as naturais, então você começa-se a avançar para entender as espirituais. Se você não entender nem as naturais, então não adianta prosseguir para as espirituais. Mas vamos lá. Edson é meu nome. Pode ter pessoas que conheçam só meu nome. Meu nome exato, certinho.
Meu nome completo, Edson Rodrigues de Lisboa, meu CPF. Conheçam apenas o nome, mas nunca viram uma foto minha, nunca viram um vídeo meu, nunca me conheceram pessoalmente. Veja bem, tudo isso tem uma importância para o espiritual que eu direi mais à frente. Perceba que mesmo conhecendo o meu nome escrito com as letras, tudo certinho, isso não significa que a pessoa me conheça. Percebe? Agora vamos inverter a coisa. Eu poderia estar conversando com você e não ter falado o meu nome, e você está me conhecendo de verdade, mas sem saber meu nome. É totalmente possível você encontrar alguém, você conversar com esse alguém, e esse alguém ir falando e se manifestando e dizendo, e você está conversando com aquela pessoa, mas você não sabe o nome dela. Então isso é totalmente possível. E nós começamos a entrar na Bíblia. Vejamos o que aconteceu com Jacó. Jacó recebeu uma mudança de nome. Jacó passou a ser chamado de Israel. E essa mudança de nome aconteceu quando ele encontrou um anjo. E esse anjo, você pode acompanhar lá no livro de Gênesis, lutou com Jacó. Jacó lutou com esse anjo. E esse anjo feriu a coxa de Jacó. Jacó ficou mancando. Vamos dar em pontos que sejam necessários. Uma observação sobre essa passagem é que, por Jacó ter lutado com esse anjo ele era como um homem. Não faria sentido Jacó ter lutado com esse anjo se esse anjo não fosse um tipo de homem com uma espada. Como que ele lutou? Então nossa compreensão, uma compreensão simples é isso: Jacó estava batalhando ali com aquele anjo, lutando, e ele lutou muito bem, mas o anjo lhe fere a coxa e ele então manca. E o anjo, conversando com Jacó, como eu estou conversando com você, Jacó pergunta ao anjo: me diga qual é o teu nome. E o anjo responde a Jacó: por que você quer saber meu nome, visto que ele é maravilhoso? É isso que o anjo diz. Então, veja, alguém pode dizer, era só um anjo? Ali, a Bíblia não diz que Jacó tenha adorado esse anjo. Mas por essa palavra final, do anjo ter dito: por que quer saber meu nome, visto que é maravilhoso? Quem é o maravilhoso? Então, compreendendo isso com outras passagens, você pode dizer, era Deus. Deus estava com Jacó. E também por outro fato, aquele anjo mudou o nome de Jacó. Ele disse: você agora é Israel, porque como um príncipe tem lutado com Deus. Como um príncipe tem lutado com Deus. É isso que está no texto. Você pode dizer que é uma interpretação minha. Pode ser uma interpretação minha. Mas o que o texto diz é isso. E eu acredito que aquele anjo era Deus. Embora Jacó não o tenha adorado, mas dentro do contexto, aquele anjo, o nome dele era maravilhoso. E aquele anjo mudou o nome de Jacó para Israel. E aquele anjo disse: como o príncipe tem lutado com Deus. Isso é só uma base para a gente seguir sobre isso. Quem é Deus? Eu conheço Deus, e qual é o seu nome? Vamos seguindo então. Há muitas manifestações de Deus. Agora nós podemos ir à passagem em que Deus se revela a Abraão. Essa também é muito maravilhosa.
Provavelmente está escrito entre Gênesis 18 a 22, a passagem que narra Abraão encontrando Abraão encontrou 3 homens. Ele viu 3 pessoas. Muita gente coloca isso como uma base para a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros dizem que seria Deus, Gabriel e Miguel, Deus e 2 anjos. E isso é da parte humana, a Bíblia não vai dar maiores detalhes. Mas como eu disse anteriormente, vamos seguir o trilho da Escritura. Isso é maravilhoso, ficar com o que está escrito, não viajar fora da Escritura. Não é seguro sair do trilho. Então, nos atentemos ao texto. Nessa passagem, Abraão adora um daqueles. Ele não adorou os 3. Ele adorou somente um daqueles. Diante de um daqueles. E qual foi o que ele adorou? Ele adorou aquele que chamou Abraão pelo nome. Abraão não era Abraão. Abraão era Abrão. Mais uma transformação do nome. Ninguém sabia. Era um segredo entre Deus e Abraão. Muitos capítulos antes, com mais precisão, o capítulo de número 12, Deus havia dito a Abraão, na época ainda Abrão: Abrão, saia da tua casa, do meio da parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Como as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E o teu nome não será Abrão, mas Abraão. O encontro com Deus, a revelação de quem é Deus, há uma transformação, há uma mudança. Deus se revela e Deus muda o nome. Quando você conhece seu pai, ao conhecer meu pai, eu conheço quem eu sou. Eu conheço o meu pai. Eu conheço o seu nome. E então eu me conheço a mim. Abraão foi mudado. E então Abraão se tornou Abraão. E ali naquele capítulo 18, capítulo 22, aquele homem era um homem, mas era Deus. Abraão o adorou. Deus estava face a face com Abraão, em uma aparência humana, em carne humana, sendo apalpado, comendo com Abraão. Era Deus e foi adorado. Nenhum anjo pode ser adorado. Não adore nada além de Deus. Quem recebe a adoração precisa ser Deus. Abraão adorou aquele homem porque era Deus. Ele disse a Abraão. É uma revelação direta. Isso tem uma ligação direta com João capítulo 8, quando Jesus Cristo afirma diante daqueles que o ouviam e eram rabinos. Jesus Cristo afirmou: antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Abraão exultou por ver o meu dia, e ele viu e se alegrou. Em João 8 isso está escrito. E eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus, dizendo: tu não tens 50 anos e viste nosso pai Abraão? Quem és tu? Olha só. Isso tem uma relação direta com o Gênesis. Jesus estava afirmando que tinha visto Abraão. Jesus já existia antes da criação. Mas vamos seguir. Quem é a divindade? Quem é Deus? Quem é o Pai? E seu nome? Então, montando todo esse raciocínio, Deus, quando se revela a você, Ele manifesta seu nome a você. Você saberá quem Ele é. Isso não é público. É como o marido que as pessoas podem olhar aquele homem, pode conhecer o nome dele,
mas ele vai fazer amor com a esposa dele. A intimidade dele é para a esposa. Ele então tem intimidade com a esposa. As pessoas poderão conhecer exteriormente, mas a intimidade é para a esposa. Vamos para a objetividade sobre o nome. Para eu ser mais intelectual, para eu dar mais provas, eu precisaria parar e fazer um grande estudo e trazer vários apontamentos. Aqui nesse vídeo eu estou tocando em pontos que sejam mais interessantes. São bases para essa compreensão. Mas veja só, como eu já disse, há pessoas que conhecem o nome, mas não conhecem a pessoa do nome. E há pessoas que conhecem, está conversando com a pessoa do nome, e não sabem quem a pessoa é. Então essa lógica aplicada a Deus, Deus vai se revelando. João capítulo 14, é um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia. Tem um hino tão lindo que narra essa passagem. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez para vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E segue o capítulo 14 de João, lindíssimo. E é importante para essa compreensão que eu estou dizendo aqui. Ali no capítulo 14, Jesus faz uma promessa maravilhosa. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu virei e me manifestarei a ele. Perceba, Jesus está falando no individual. Você me ama, então você guarda a minha palavra. E eu virei, Jesus prometeu, ele disse, eu virei e me manifestarei a você. Você vai saber quem eu sou. Eu vou me manifestar a você. Eu vou ter uma intimidade com você. Eu vou entrar dentro de você. Essa é a promessa maior de Cristo. Todas as outras promessas são bênçãos e são boas. Curas, ressurreições. Seja qual for a bênção, bênção é bênção, ok. Mas essa promessa de Jesus se revelar a você, ela é a maior de todas. Ele fazer de você morada. Mas não somente ele em si. Vamos entender o todo. Ele disse, quem me ama também será amado de meu Pai. O mesmo Pai amará também vocês, visto que me tens amado a mim. Quem me vê a mim, vê a meu Pai. Quem me ama será amado de meu Pai. Quem guarda a minha palavra me ama. Eu e meu Pai viremos para fazer nele morada. Agora vamos a essa compreensão. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai. Eu vim em nome de meu Pai. Eu manifestei o teu nome aos homens. João 17, isso já é. Quais os homens? Quais os homens, Jesus, que o Senhor manifestou o nome? Manifestar o nome de Deus significa o DNA de Deus. Significa ser filho de Deus. Significa nascer de Deus. Significa conhecer a Deus e seu nome. Você recebe o nome de seu Pai. Isso é um direito seu. O Pai e o Filho têm o mesmo nome. Isso é uma revelação espiritual. João 17, ele disse, manifestei o teu nome aos homens. Que homens? Aos que me destes. Porque são teus. Todas as tuas coisas são minhas e todas as minhas coisas são tuas. Eu e o Pai somos um. Custa você entender isso.
Veja a manifestação do nome de Deus aos homens. Quais homens? Aos escolhidos. João 17. Eu não estou inventando. Leia o João 17. Ele disse: somente os discípulos? Não. Não só estes, mas também aqueles que hão de crer. Jesus então não só escolheu aqueles discípulos, mas ele teria discípulos no mundo todo. Manifestei o teu nome aos homens. Esses homens. Só esses aqui? Não. Não somente a esses, mas àqueles que hão de crer. Guarda-os em teu nome. Estando eu com eles, os guardei em teu nome. Agora eu vou para ti, Pai. E peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. O mal é a carne. O mal é o pecado. O mal é tudo aquilo que não é Deus. O mal é as trevas. E se você recebe o nome de Deus, se você recebe essa revelação, você então recebe luz, você começa a ver Deus face a face. Você não precisa me adorar. Eu não posso receber adoração